Bem, vamos estabelecer algumas considerações pontualmente sobre alguns desses legitimados, né? Algumas particularidades. Então vamos começar com a mesa diretora de Casa Legislativa, certo? Veja só, o que é importante a gente saber sobre uma mesa diretora de Casa Legislativa? A mesa diretora, tá? Ela é um órgão que cumpre, na verdade, mais do que um papel. Tá? Então tem um papel dessa mesa diretora, que é o papel referente aos trabalhos legislativos, e tem um papel que a mesa diretora exerce, que é, na verdade, é o papel de se realizar serviços administrativos da casa. Tá? Então ele é o órgão responsável por trabalho legislativo e pelos serviços administrativos. Então a mesa da casa diretora exerce serviço administrativo e trabalho legislativo, certo? Então o que acontece? Essa mesa diretora só pode ser a mesa diretora ou do Senado, certo? Ou da Câmara de Deputados. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser a mesa diretora do Congresso Nacional. Por quê? Porque, como eu tinha dito, o rol do artigo 103 é taxativo. Então não pode ser a mesa do Congresso, só pode ser a mesa ou do Senado ou da Câmara de Deputados, certo? Sobre os governadores, o que é que eu queria falar sobre os governadores? Já até suscitei, mas vou voltar a frisar. Os governadores são legitimados especiais. Lembram dos legitimados especiais? São aqueles, exatamente, que precisam demonstrar pertinência temática. Então, o que acontece? Um governador, por exemplo, do estado da Bahia pode ajuizar ação direta de constitucionalidade para uma lei do estado de Minas Gerais? Pode. Em qualquer local do Brasil, tá? Qualquer lei que esteja presente no ordenamento jurídico, desde que ele consiga, né, demonstrar que esta lei que ele está impugnando, né, que está dizendo que é inconstitucional, ela, na verdade, afronta os interesses do Estado que ele governa. Aí você vai me perguntar, então, me dê um exemplo? Beleza. Vocês já ouviram falar de um imposto chamado ICMS, que é aquele imposto que recai sobre a circulação jurídica de mercadorias e serviços. Esse imposto é um imposto estadual, tá? Então, existe uma resolução, né, do Senado que estabelece um percentual mínimo que cada estado pode cobrar para fins de evitar o quê? A famosa guerra fiscal, né, de uma briga desleal que venha a existir para que as indústrias venham se estabelecer em um estado. Então você tem um percentual mínimo de alíquota que você deve cobrar sobre esse imposto e percentual máximo. Então quer dizer, se, por exemplo, um estado edita uma lei, né, com um percentual abaixo do mínimo que é permitido, certo? O que é que vai acontecer? Vai ferir exatamente o interesse de um outro estado. Por quê? Claro, ele vai afastar todas as potenciais empresas e indústrias que queiram se estabelecer naquele estado. Então, vamos lá. Aqui, Sergipe. Sergipe estabelece uma cota, uma alíquota muito abaixo do que é esperado. O que é que vai acontecer? Vai ter muita indústria do estado da Bahia que vai o quê? Se transferir para Sergipe. Então veja,
A lei sergipana pode ser impugnada, pode ser arguída em constitucionalidade pelo governador do estado da Bahia? Pode. Desde que ele consiga demonstrar a tal referida pertinência temática, certo? Ou seja, faz parte da função desse legitimado especial. Outra coisa que eu já tinha mencionado, se o rol é taxativo, ou seja, só aqueles que estão elencados, só o governador da Bahia, no caso, poderia ajuizar de não vice. Se o vice também estiver viajando, o presidente da Assembleia também não pode, tá? Então, só o governador da Bahia que poderia fazer dessa maneira. Por quê? Porque a legitimação é intuito persona, ou seja, só em razão da pessoa. Com mais um detalhe. O governador, ele sempre assina a ADI. Tá? O que quer dizer com isso? O Procurador-Geral do Estado pode, por si só, sozinho, assinar um ADI e encaminhar e protocolar no STF? Não pode. Porque o governador tem legitimação intuito persona, ou seja, ele tem que assinar. O máximo que pode acontecer é que o governador assine em conjunto com o procurador do Estado ou até mesmo com um profissional da área de direito, com um advogado habilitado, tá? Mas nunca o procurador do Estado pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade sem ter a subscrição do governador, certo? Beleza. Uma questão interessante que eu já tinha suscitado, eu tinha mencionado, mas não cheguei a entrar em detalhes, é sobre a legitimação do partido político. O que eu quero dizer sobre o partido político? O partido político deve ter, ao menos, um representante em uma das casas legislativas, tá? Do Congresso Nacional. Ou seja, ou um senador ou um deputado estadual. Ou um senador ou um deputado estadual. Outra coisa, eu estou dizendo que o partido ele tem essa legitimação. Agora, como é que funciona exatamente a legitimação do partido? Tá? Veja, o partido, você sabe que ele tem a representação no cenário nacional, né? E quem acompanha um pouco mais esse cenário político, nós sabemos que o partido ele tem as suas representações, né? A sua forma estruturada local, ou seja, nos municípios, nos estados. Então, o que acontece? Se essa legitimação, tá? Ela como eu tinha mencionado, exclusiva, ela é taxativa, um diretório regional de um partido não tem legitimidade para propor ADI. Então, diretório regional não tem legitimidade. Vamos lá. Se não for um diretório regional, vocês já ouviram falar das executivas dos partidos, tá? Então, tem a executiva regional do partido. A executiva regional do partido tem legitimidade para a propositura de uma ação direta de constitucionalidade? Não, também não tem. Agora, queria chamar a atenção para uma coisa nova, tá? Um julgamento de uma ação direta de constitucionalidade recente no Tribunal, Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: quando nós estudamos o controle difuso, nós falamos que se ocorre a propositura da ação e ao longo dessa ação, por exemplo, um deputado federal tenha tido seu mandato cassado, tá? Um senador tenha renunciado, então o partido promoveu a propositura da ação no ano de 2017, tá? Em 2018, o deputado,
porventura tenha sido cassado, ato de improbidade, né? Por um ilícito praticado. Veja, o que acontece aí? A concepção geral, a regra geral de que se ele é cassado, ele perde a legitimidade, certo? Então, com isso, nós teríamos aí uma questão prejudicial, ou seja, perdeu aquele único representante, um abraço, né? Você não teria condições de dar prosseguimento àquela ação. Porém, uma última decisão de ação direta de constitucionalidade por parte do STF, né, definiu o seguinte, que mesmo que em momento posterior, o partido venha a perder este seu representante, este seu único representante, isso, na verdade, não seria suficiente para ensejar a extinção do processo. Por quê? Porque nesta DIN especificamente, o Supremo entende que o momento que se faz a propositura da ação é o momento em que se deve verificar a legitimidade do partido, tá? Então, esta DIN é a DIN de número 2618, tá? Que definiu, julgou naquele caso específico que com a perda do seu único representante, a ação pode ter prosseguimento, tá? Beleza. Vamos agora estabelecer uma consideração sobre um outro legitimado, que é a entidade de classe. Se vocês forem pegar o artigo 103, vocês vão e fizer a leitura, né, da letra que faz alusão à entidade de classe, vocês vão perceber que tem um complemento. Entidade de classe de caráter nacional, tá? De âmbito nacional. O que é uma entidade de classe de âmbito nacional? Veja, o STF, por um momento, implementou uma decisão, né, trouxe uma decisão de reconhecer que âmbito nacional, tá, corresponde à presença de pelo menos 9 estados. Então, uma entidade de classe que tem representação em 9 estados considera que tem esse âmbito nacional. Veja, de onde foi que o STF tirou isso? Tá? O STF tirou esse fundamento para essa decisão por analogia, tá? Porque tem uma lei que versa sobre a organização dos partidos, a lei orgânica dos partidos, que é a lei 9096 de 95, que estabelece que um partido, para ser reconhecido no âmbito nacional, ele deve ter exatamente presença em 9 estados, certo? Então, por isso que o STF, na DIN 79 do Distrito Federal, aplicou de maneira analógica esta concepção de que a entidade de classe deve ter representação em 9 estados, deve ter presença em 9 estados. Por quê? Porque a lei da orgânica dos partidos políticos também mencionam que partido que tem uma representação, né, nacional é partido com presença em 9 estados. Beleza? Ok. Mas, como toda regra tem seu viés interpretativo, tem uma exceção, tem uma maneira mais peculiar de ser tratada, é importante mencionar que o STF ainda trouxe um outro fundamento para definir o critério de âmbito nacional quando se trata de entidade de classe, tá? Veja, o STF ele trouxe um critério que é o chamado de critério de relevância nacional de uma atividade, tá? Então, o que acontece? Pode ser
que nos deparemos com alguma entidade de classe que não tenha representação em 9 estados, mas a sua atividade desempenhada, o seu objeto, a sua atuação tem a tão configurada relevância nacional. Tá? Então, uma das ADIs que foram propostas perante o STF e que o STF reconheceu este caráter de relevância nacional foi uma ADI específica que julgou o processo da Abersal, que é uma associação de cunho nacional, tá? Não presente em 9 estados, mas com presença em alguns estados, que a soma desses estados configura praticamente toda a produção de sal do país, tá? Foi a DIN de número 2866. Então veja só, por mais que tenha essa Abersal, né, essa entidade tenha produção em poucos estados, mas entenda, em poucos estados ela ganha relevância nacional porque sua atividade é fundamental para a distribuição desse produto para o resto do país e até mesmo para exportar. Ou seja, mexe inclusive com cifras vultosas. Então, por isso, quando se fala de entidade de classe, você consegue identificar que ela tem âmbito nacional por 2 perspectivas. A primeira, presença em 9 estados, por interpretação analógica à lei orgânica dos partidos políticos, que consideram que partido político que tenha essa representação nacional é aquele que tem presença em 9 estados. Pronto, essa é uma regra para fins de reconhecimento de entidade de classe no âmbito nacional. A segunda regra é o quê? Relevância nacional da atividade. Então, se tem uma entidade de classe que mesmo presente em poucos estados, mas que a sua atividade tem uma repercussão econômica importante, que tenha, na verdade, uma distribuição desse produto no restante do país, que seja um produto de exportação, é considerada uma atividade de relevância nacional e, portanto, dá a essa entidade que representa esse segmento específico o caráter de âmbito nacional, certo? Então, temos essas considerações a fazer sobre a entidade de classe. Vamos agora também, porque vocês devem estar se perguntando, né, sobre a confederação sindical, tá? A confederação sindical, a gente consegue ter um melhor detalhamento se beberando um pouco da seara trabalhista, né, da seara do direito do trabalho. Então, veja só, nós temos o sindicato, nós temos uma federação, e da federação nós temos a formação de uma confederação. Então, veja só, uma reunião de sindicato forma uma federação. No mínimo 3 federações, tá, já dá a conotação de confederação. Tá? Então a confederação tem algumas particularidades. Então, uma reunião de federação, que é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a confederação ela deve ter sede em Brasília, certo? E não basta exatamente ser uma mera reunião de federação, ter sede em Brasília, não. É necessário que a confederação também tenha o que a gente chama de registro sindical. O que é o registro sindical? É um registro realizado perante uma confederação nacional das entidades sindicais, tá? Então,